Está funcionando? Boa tarde. Bom, o tema que eu trouxe para a gente poder pensar é a respeito da filósofa Hannah Arendt. Hannah Arendt foi uma grande filósofa do século XX, talvez a maior, e ela escreveu vários livros. Um dos livros principais dela é a respeito da banalidade do mal. E eu acredito muito importante nós pensarmos sobre isso, na banalidade do mal. Isso significa quando o mal fica comum, quando o mal fica vulgar, banal, e aí torna-se um mal pior do que o mal. Ou seja, nós sabemos que tem mal com L e mal com U. Mal com L é qualquer coisa que a gente não gosta. Mas o mal com U é aquele mal do mal, é um mal pior do que o mal com L. E, apesar de Hannah Arendt ter escrito A Banalidade do Mal com L, é porque ela não escreveu em português. Hannah Arendt era russa, nasceu na Rússia e era também judia. Ela teve uma vida normal até que ela ganhou uma bolsa para estudar na Alemanha. Aliás, ela era alemã, para estudar na Alemanha. E depois ela foi para Paris. E mesmo sendo alemã, por ser judia, ela fugiu da Alemanha na época, entre a Primeira e a Segunda Guerra, naquela época que o nazismo foi implantado, e em Paris também os alemães invadiram a França, e lá em Paris ela foi internada, só que ao invés de ser chamado de campo de concentração, era chamado de campo de internação, mas o objetivo era o mesmo. Ela conseguiu fugir, foi para os Estados Unidos, conseguiu cidadania depois de ficar alguns anos irregular nos Estados Unidos, conseguiu cidadania americana devido à vida acadêmica dela no século XX, e ela foi representando uma imprensa americana, o jornal New York, para assistir o julgamento de um dos nazistas depois que acabou a Segunda Guerra Mundial. Então, vários nazistas, como todos sabem, foram julgados, e teve um que conseguiu fugir para a Argentina, viveu muitos anos na Argentina, mas a polícia israelense o encontrou, então levou esse nazista, Adolf Eichmann, para ser julgado em Jerusalém. Então foi um evento em 1961, e ela foi representando o New York para assistir esse julgamento. E escreveu o livro A Banalidade do Mal, também conhecido como Eichmann em Jerusalém. Então é sobre isso que nós vamos entender, sobre a banalidade do mal, o julgamento de Eichmann, o julgamento do mal. Como nós sabemos, a guerra foi de 39 a 45. E quando então começou essa Segunda Guerra Mundial, onde a Alemanha tinha como objetivo dominar toda a Europa, em consequência o mundo,
que aconteceu? Depois da Primeira Guerra, 1919 até 1938, houveram países que rejeitaram a democracia, porque perderam a Primeira Guerra. Então, quem rejeitou a democracia nesse período, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? Foi a Itália, a Alemanha e a Rússia, principalmente, formaram o eixo, mas além da Alemanha, a Itália e a Rússia também, o Japão, a Hungria e a Romênia. Só que a Rússia, se tornando União Soviética, saiu do eixo e fez parceria com os Estados Unidos contra o eixo, contra principalmente a Alemanha. Então, a Grã-Bretanha, Estados Unidos e União Soviética foi a aliança, essa parceria para vencer o eixo. E dentro desse período, logo depois então que o eixo foi vencido, houveram os julgamentos. Um pouco antes do século, essa introdução é um pouco cansativa, mas daqui a pouco nós vamos entrar para a prática. Isso é só para nós nos situarmos historicamente no assunto. E um pouco antes do século XVII, o filósofo Pascal, ele escreveu: nada é mais difícil do que pensar. E quando Hannah Arendt chega à conclusão da banalidade do mal, assistindo o julgamento em Jerusalém, em 61, parece que essas palavras de Pascal ecoaram como um eco no que Hannah Arendt estava vendo, algo que ela nunca imaginou que ia ver. E assim como Sócrates, lá no início da filosofia ocidental, Sócrates foi julgado e condenado exatamente por não crer na mitologia grega. Ele foi acusado, era para ter tido a mitologia grega antes de eu falar. Mas tudo bem, vai ter depois, né? Então, ele foi julgado por não acreditar na mitologia grega, porque ele fazia os jovens pensarem, não é que ele não acreditava, ele fazia os jovens pensarem na importância da mitologia grega, não como deuses no sentido padrão, mas no significado dos deuses, da mitologia grego e depois romana também. E ele foi julgado por isso. E quando Hannah Arendt ali assistindo o julgamento, ela percebeu que quem ela encontrou sendo julgado, que todos diziam que era um monstro, principalmente os judeus, mas nós também. Todos nós já vimos aí muita coisa a respeito do Holocausto, filmes, documentários. Eu já tive a oportunidade de estar em Jerusalém, já tive a oportunidade de ir lá no Museu do Holocausto. E o Museu do Holocausto não é apenas um museu, mas também um centro de cultura, onde também a gente assiste filmes, ouve palestras, como esse sarau aqui nessa tarde. E a gente pode perceber um mal que muitas vezes é difícil para a gente compreender. Então, o grande desafio que eu acredito nesse nosso bate-papo é nós pensarmos em compreender algo que é incompreensível para o ser humano. É incompreensível para o ser humano entender que alguém pode querer destruir milhões de pessoas sem motivo algum, famílias, e ainda ter apoio de intelectuais, ter apoio de um país para fazer isso, como foram esses países que discordaram da democracia logo depois da Primeira Guerra. A gente podia falar de Mussolini na Itália, mas nós estamos falando mais diretamente de Hitler, do nazismo da Alemanha, que na verdade foi um
fascismo italiano aperfeiçoado. E ainda durante um certo período histórico, os dois estiveram juntos, como você sabe. Hitler aprendeu muito com Mussolini e, tragicamente, ele superou Mussolini na maldade, ou pela oportunidade. Mas quando Ana Arendt, então, chega ali, em Jerusalém, para o julgamento, ela vê um homem que ela imaginava ver com características de perverso, com características de transtornos mentais, mas ela viu ali uma pessoa comum, sem nenhum transtorno mental, sem nenhuma aparência de maldade. Ela viu um homem dentro de um cercado de vidro, que os judeus estavam falando que era uma jaula, que ele deveria ficar numa jaula, mas na verdade ela viu ali uma pessoa resfriada, uma pessoa sem muita fluência verbal. Com certeza ele não conseguiria fazer o que nós assistimos aqui nessa tarde, essa fluência de leitura, de sentimentos, de emoções. Ela viu uma pessoa totalmente comum, sem nenhum talento artístico, sem nenhuma inteligência, que é comum muitas vezes naqueles que têm transtorno de perversidade. E viu um homem que falava o tempo todo que cumpria ordens. O tempo todo ele dizia que não matou ninguém, que ele cumpria ordens. E que ele, pessoalmente, não matou ninguém. Então, que ele nem entendia o porquê daquele julgamento. E se olhar para a vida dele, desde quando ele se alistou lá no exército alemão, até depois vivendo escondido na periferia da Argentina, ele sempre foi um homem, entre aspas, inofensivo. Uma pessoa totalmente comum. E isso nos faz perceber, e foi isso que Ana Arendt escreveu no seu livro, filosofou no seu livro, as reflexões que Ana Arendt nos chama para fazer, é que todos nós podemos banalizar o mal. E ela diz ainda mais que a maioria das pessoas tem a prática de banalizar o mal, ou banaliza o mal, pelo menos em potencial. Porque o que nos faz banalizar o mal, segundo Arendt, e é esse o assunto que nós devemos refletir, é quando nós perdemos a visão do que é o bem comum e passamos a pensar no que é o bem para nós. E essa banalização do mal, que vale a pena praticar quando é bem para nós, que é justificável a prática do mal quando é bem para nós, quando é legal para nós. Aí nós fugimos a qualquer tipo de pensar, qualquer tipo de reflexão, qualquer tipo de ética, e criamos uma ética maligna. Ainda que Ana Arendt diz que não viu ali nenhuma manifestação satanista também, nenhum mal, espiritualmente falando, naquele homem que o pudesse condenar à morte. E ainda nas suas pesquisas e durante todo o julgamento, que perdurou muito tempo, ela pôde ver judeus que poderiam também ter feito muita coisa contra aquele massacre nazista aos judeus, e não apenas aos judeus,
Porque, na verdade, Hitler tinha como objetivo defender, segundo o que ele dizia que pensava, uma raça ariana, uma raça superior. Então, tudo que não era raça superior deveria ser exterminado. No caso maior, os judeus, mas não apenas judeus. Todos que não eram considerados uma raça superior. E muitos judeus influentes, que podiam ter feito alguma coisa para impedir o desenvolvimento do nazismo, não o fizeram. Então, quando ela coloca isso, ela trouxe, ou ela mexeu numa caixa de abelhas, porque ela fez com que o próprio povo judeu, aonde ela era judia, se revoltasse contra ela mesma e recusasse acreditar nos seus argumentos que aquele homem era uma pessoa comum, que aquele homem não era perverso, que aquele homem era simplesmente medíocre. E o que é uma pessoa medíocre? É uma pessoa que está na média. É uma pessoa que não busca pensar, refletir, não busca arte, não busca cultura, não busca leitura, não falando de formação acadêmica simplesmente, mas falando do que nós estamos vivenciando aqui nessa tarde. Não busca uma elevação do espírito e não busca ser humano, porque, na verdade, nós podemos perceber que aquele homem que estava sendo julgado, Eichmann, o maior problema dele é que ele era uma pessoa burocrática, administrativa, era uma pessoa simplesmente que obedecia ordens. Por que ele estava fazendo? Ele não queria saber. É como um funcionário de uma automobilística que só sabe colocar o parafuso. Para ele o importante é saber colocar o parafuso, mas leva uma vida assim. Quantas vezes nós levamos uma vida de colocar parafuso e às vezes nem percebemos que o parafuso que nós estamos colocando pode ser numa bomba atômica para matar muita gente, por exemplo. Então, o que nós precisamos pensar nessa tarde, que ele dizia que cumpria ordens e considerava desonesto não executar o trabalho que lhe foi dado no caso, ainda que fosse exterminar os judeus, porque havia um objetivo. Qual o objetivo? A raça ariana, que Hitler, inclusive, começou a escrever um livro, Minha Luta. Ele só começou a escrever o livro, mas Hitler era até um pouco teórico, porque ele tinha uma luta contra todas as raças inferiores. Ele, sim, manifestava uma perversidade, um transtorno, mas estas pessoas, sozinhas, elas não conseguem fazer o que muitas, apoiando, eles podem fazer. Então, muitas vezes, nós existimos não apenas para não apoiar esse tipo de coisa, mas nós existimos também para estarmos dia a dia conhecendo melhor a nós mesmos. Como Sócrates dizia que através do diálogo que nós temos, através dos bate-papos, é que nós podemos nos conhecer e, inclusive, dialogar conosco mesmo. Quando nós conversamos com nós mesmos,
nós estamos pensando. Quando nós não fazemos isso, nós corremos o risco não apenas de ser vítimas de propaganda, como foi a propaganda dos alemães. Joseph Goebbels dizia: uma mentira dita 1000 vezes se torna verdade. E hoje nós vivemos a fake news. Nós vivemos mentiras sendo ditas muito mais de 1000 vezes. E se mentira 1000 vezes torna verdade, mais de 1000 vezes é mais verdade ainda. Então nós vivemos um tempo onde a banalidade, a normalidade do mal tem se tornado tão grande que nós podemos até estar praticando o mal e imaginando que a única coisa que nós estamos fazendo é obedecendo ordens. Como diz o ditado, manda quem pode e obedece quem pode. Isso é um ditado para quem decide se desumanizar, deixar de ser humano, deixar de pensar. Só que mostrava a maêutica que era fazer sucessivas perguntas a respeito de algo, do mesmo assunto. Nós devemos fazer perguntas, muitas perguntas, do mesmo assunto. Porque quando nós fazemos muitas perguntas do mesmo assunto, nós podemos perceber que a moeda tem vários lados, não tem só dois lados. E quando nós percebemos que a moeda tem vários lados, nós começamos a perceber que muitas vezes o mal é banalizado exatamente por frases ambíguas que podem dar sentidos diferentes ao sentido original daquela frase, e nós até acreditarmos em algo que está totalmente banalizando a maldade e levando a genocídios, levando a injustiças sociais, levando a injustiças familiares e levando a injustiças pessoais. Porque muitas vezes nós podemos nos tornar vítimas de nós mesmos, quando nós não atentamos para isso. É aquela história de duas pessoas pularam de paraquedas do avião. Um com paraquedas e outro sem paraquedas. Eles falaram que estavam pulando de paraquedas. Aí o de paraquedas falou porque estava sem paraquedas: como que você pulou? Você está sem paraquedas. Sabe o que a pessoa sem paraquedas respondeu? Essa é a sua opinião, que eu estou sem paraquedas. Porque às vezes a opinião é sinônimo de mentira. Opinião não é opinião quando vai contra um fato, contra uma verdade. Há uma história de duas meninas que estavam tomando banho no rio. As duas tiraram a roupa e foram tomar banho. Uma saiu primeiro e vestiu a roupa da que estava no rio ainda. Foi embora. Aí a que estava no rio, quando saiu, teve de vestir a roupa da primeira, porque ela não tinha roupa para vestir. A roupa dela já havia sido usada. Essas duas meninas, uma se chama mentira e outra se chama verdade. A mentira saiu do rio primeiro e vestiu a roupa da verdade. Está andando por aí. E a mentira, muitas vezes, a verdade, muitas vezes, é vista como mentira. A banalidade do mal. Com certeza, Hannah Arendt, e eu também acredito, que aquele homem acreditava que ele era inocente. Ele acreditava que ele não fez nada de mal, ainda que 4 a 6 milhões de judeus
tenham sido mortos devido ao seu gerenciamento. Mas ele pensava que só estava cumprindo ordens. Na hora que ele foi enforcado, foi condenado ao enforcamento, as palavras finais dele foram: pela Áustria, pela Alemanha e pela Argentina. Palavras totalmente sem sentido, porque são os 3 países que o acolheram. E ele se sentia patriota de 3 países. E se sentia vítima, porque obedeceu, entre aspas, esses países naquele trabalho de obedecer ao nazismo. Então, quando nós olhamos assim, é interessante que eu preparei 4 folhas, mas eu não sei o que aconteceu, que só veio uma aqui. As outras não vieram. Eu não sei se é para eu poder falar menos, mas eu vou tentar falar de memória. Só lá não tem papel, não? Na hora que eu caí, viu? O papel não caiu, não, né? Pois é, que eu caí também. Olha só. Mas o que eu escrevi no outro papel foi o seguinte: quando eu fiz esse breve esboço aqui, para essa reflexão que nós íamos ter, que nós estamos tendo, íamos quando eu estava fazendo, agora estamos tendo. Quando eu fiz, eu coloquei como conclusão sobre a vida de Hannah Arendt, que antes ela assistia esse julgamento, antes dela escrever os livros que ela escreveu sobre totalitarismo, ela escreveu sobre esse julgamento, ela escreveu sobre a banalidade do mal e tantos livros importantes, filosóficos e políticos, sobretudo para os dias que nós estamos vivendo, aonde a mentira está andando por aí, com roupa da verdade, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Nós temos visto essa loucura acontecendo, negacionismo à ciência, uma loucura. Mas antes dela escrever isso tudo, ela fez uma tese de doutorado. E a tese de doutorado dela foi defendendo o amor segundo Agostinho, segundo Santo Agostinho. Então, pensando na tese de doutorado que ela defendeu, faz exatamente uma confrontação com a banalidade do mal. Eu não sei quem escreveu, mas eu já ouvi isso. Se alguém souber, levanta a mão e pode falar a referência. Tem muita gente que fala que o contrário do ódio, o contrário do amor, não é o ódio. O contrário do amor é indiferença. Vocês já ouviram isso? Eu não sei quem falou isso. Pois é, mas alguém falou. Eu estou falando agora também. Então, o amor, o contrário do amor, não é o ódio. Muitas vezes, até no ódio tem amor. Freud explica. Eu conheço pessoas que manifestam o seu amor, por exemplo, a minha esposa que está ali me filmando, ela manifesta o seu amor por mim, me odiando. Ela é oposição a tudo que eu faço. É impressionante. Mas claro que é brincadeira. Mas olha só, mas o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. E é exatamente esse amor que Santo Agostinho defende e que Arendt usou como a sua tese de doutorado. Porque a banalidade do mal não é ódio. A banalidade do mal é a indiferença. A banalidade do mal, muitas vezes, é pior do que o ódio. Porque quando a pessoa tem ódio, ela tem uma justificativa para aquele ódio. Mas quando a pessoa é indiferente, é porque ela deixa de ser humana. Porque nós, como humanos, é normal nós gostarmos de uma coisa e não gostarmos de outra.
Eu gosto praticamente de tudo que eu como, menos jiló. Se eu gostasse de jiló também, eu ia desconfiar se eu era humano. Porque humano é normal gostar de quase tudo, mas não de tudo. E aquilo que ele não gosta, ele não gosta. Mas a indiferença não é nem gostar, nem não gostar. É simplesmente viver sem pensar. E a gente acha que se nós pensamos, nós existimos. A grande maioria das pessoas, eu sempre pensava nisso. Como que um país igual a Alemanha, na Europa, nós que temos uma cultura, infelizmente, eurocêntrica, que nós temos a tendência de valorizar a cultura europeia, eu falo nós no geral, porque eu particularmente não, mas nós no geral, supervalorizamos a cultura europeia. Enquanto eu era adolescente, eu era influenciado a supervalorizar, principalmente que eu não conhecia a Europa. Eu achava que a Europa era o máximo, Estados Unidos, etc. E eu segui aquela frase do Nelson Rodrigues: o brasileiro tem um complexo de vira-lata. Hoje eu continuo achando que a gente tem um complexo de vira-lata, só que hoje eu fico alegre, porque eu já descobri que o vira-lata não adoece. Cachorro com raça adoece o tempo todo. Então, hoje o meu complexo é de superioridade. Ainda bem que eu sou vira-lata, porque eu sou mais forte do que os de pedigree. Mas eu ficava pensando, como que o país pôde apoiar o sistema nazista? Até que a gente percebe nos nossos dias como que pessoas apoiam tanta coisa errada nos nossos dias, como se fosse certo. Tanta mentira como se fosse verdade. É porque falta pensar. Quando nós chamamos essas pessoas para uma reflexão, falta pensar. Essas pessoas não querem pensar. Elas querem simplesmente obedecer. E qual é o nosso desafio? Levar as pessoas a pensar. Porque se essas pessoas pensam, e nós vamos levar essas pessoas a pensar, não é fazê-las pensarem como nós, mas é fazê-las pensarem de verdade. E se elas pensarem diferente, não tem problema. Mas o problema é justificar. Eu contribuí para a morte de 4 a 6 milhões de pessoas, porque eu precisava obedecer. Isso não é justificativo. Nós não precisamos obedecer quando nós percebemos que nós estamos fazendo o mal. Ninguém é obrigado a fazer o mal. O bem, nós podemos até errar e fazer o mal, mas nós precisamos querer fazer o bem. E é isso que Santo Agostinho defendia. Santo Agostinho defendia que quem tem amor não banaliza o mal. Porque quem tem amor, o amor de Agostinho, que é o amor do cristianismo, e o amor do cristianismo não é amor de pertencer a uma religião. Porque se nós olharmos para o nazismo, nós vamos assustar com tantos líderes religiosos que apoiaram Hitler. Se nós olharmos para o fascismo de Mussolini, nós vamos ver que o terreno do Vaticano foi doado por Mussolini. Então, não estou falando de religião. Eu não estou chamando ninguém aqui para ser católico, para ser evangélico, para ser espírita, para ter uma religião afro, ou brasileira, ou alemã. Mas nós precisamos ter uma visão não escolástica, mas uma visão
de Santo Agostinho, uma visão do cristianismo puro, não de um cristianismo buscando poder, buscando interesses pessoais, mas um cristianismo buscando o bem comum. Paradoxalmente, muitas vezes as pessoas assustam com a palavra comunismo porque vão destruir as religiões. Mas o cristianismo é nós buscarmos o bem comum. O cristianismo é nós termos amor ao próximo. Foi por isso que Hannah Arendt pôde ter a sensibilidade de, ao contrário de todos que estavam julgando ali o nazista como perverso, o nazista como alguém que tinha problema mental, o nazista como monstro, ela teve a sensibilidade de perceber que existe a banalidade do mal, que é uma manifestação demoníaca muito mais séria do que você ver uma pessoa cair endemoniada. Porque são pessoas comuns, pessoas que não expressam nenhum mal, mas são responsáveis, igual foi Eichmann, pela morte de milhões. Então, que na arte, na cultura, na vida que nós temos a oportunidade de estar vivendo nos nossos dias, onde até no celular pode produzir um curto e ser premiado, nos dias que nós estamos vivendo, que nós temos um auditório confortável, nós não precisamos estar lá em Atenas, um lugar de pedra, mas nós podemos estar confortáveis aqui, que nós aproveitemos os nossos dias para recusar a banalização do mal, mas estejamos buscando o bem comum, respeitando as diferenças, respeitando os pensamentos contrários, mas não respeitando aqueles que não querem pensar. Porque quem não pensa não é ser humano. Quem não pensa banaliza o mal e faz com que o mal seja vulgar, faz com que o mal seja pior do que muitos males que nós vivemos nos nossos dias. Tranquilo? Se você convidar de novo, eu trago a outra folha. Mas vamos abrir para perguntas? Vamos abrir para perguntas. Alguém tem uma pergunta? Ou comentários para acrescentar. Aí vocês para discordar. podem, por gentileza, descer, vir até esse microfone. Não, tem que descer, o microfone não vai até vocês não. Gente, Cuidado para não cair no degrau. Olha, eu ia botar lá pro cantinho. Vem, quem se habilita? Nós estamos assim no avançado da hora. Ainda temos mais 2 atrações, porque a Josi chegou. Que bom. E, por favor, quem tiver. Se adiante. Então vem. Mateus é 1. Quem mais? Por favor. Se for para discordar, melhor ainda. Para discordar, vem discordar tudo bem? Vamos fazer Vem. Vem fazer pergunta. Vocês mesmos aí atrás. Os dois lá atrás. Não, vocês dois aí. Vamos lá. Então, querido, boa tarde. Meu nome é Matheus. Eu, ouvindo as suas falas agora, aí, na verdade, é um desabafo meu. Mas vou aproveitar do desabafo para fazer uma pergunta que dentro da filosofia fala-se sobre a dialética. Quem é o filósofo que... Sócrates. Isso, esse mesmo. E aí, sobre essas questões de fake news, sobre essas questões das verdades absolutas, uma mentira falada 1000 vezes, que acaba se tornando verdade, eu sinto muito frustrado, sabe, de não praticar a dialética nos dias atuais,
sabe? Parece que cada dia que passa, você não consegue encontrar pessoas porque está todo mundo disposto a estar certo o tempo inteiro. Verdade. Até eu. Eu também. Aqui eu estou fingindo que sou humilde. Não, mas é sério. Às vezes você quer ter um debate e tal, para você olhar e chegar, e a dialética é isso, é ideias diferentes. E aí você vai lá e tem uma convergência e no final chega num denominador comum. Então, esse desabafo meu vem só para ver se o senhor concorda de estar nos momentos, nos dias atuais, está cada vez mais difícil praticar dialética. Concordo, totalmente. Nós temos que fazer vista grossa para muita coisa, a verdade é essa. Tem pessoas que não dá para discutir. E eu vou confessar que às vezes eu até finjo que estou concordando e estou discordando 100%. Não, porque se discordar é pior. Eu entro no estado de lobotomia, sabe? Assim, com algumas pessoas, assim, porque não dá, sabe? É verdade. Mas eu creio que a solução é a gente começar a fazer perguntas e deixar eles responderem. Não tem paciência não. Dá um exemplo, Não tem paciência Qual não. pergunta? Dá um exemplo. Por que você pensa assim? Porque eu sou maravilhoso, mentira. Não, porque eu sou calejado, sou Verdade. cansado. Às vezes a gente conversa, tenta convencer as pessoas e elas fazem você passar ainda como louco, como burro e tal. Então, assim, gastar o seu latim. Nossa, agora eu já é arrogante agora também. Mas assim, gastar seu palavreado, assim, cansa. Então, assim, hoje em dia eu prefiro me esconder dentro de uma tapaué, sabe? Ficar me preservado, do que conversar com pessoas que assim, você não vai. Eu acho que o bonito de relacionar com as pessoas é elas, além de você contribuir para elas contribuírem para você. Não importa se tenha um doutorado, uma graduação. Eu, por exemplo, eu aprendi muito com um jardineiro que tinha na minha casa, lá em Governador Valadares, tinha a 4ª série. Ele me ensinava tudo sobre botânica. Olha que coisa linda, sabe? É esse tipo de relação que eu procuro. Eu também. E, então, hoje em dia, quando eu conheço alguém que não me ensina nada, né, não tem nada para me oferecer, aí assim, fala assim, ó, ganho fundo, sabe? Mas é isso, tá faltando muito essa proposta de dialética, sabe? Assim, as pessoas se respeitarem, uma ficar aberta a falar assim, ó, o que o outro tá falando faz sentido, vou começar a refletir, sabe? Então eu acho que meu desabafo é mais ou menos esse. É que assim que caminha a humanidade, está mais difícil praticar a dialética. Mateus, mas eu também penso assim, mas a única coisa que eu posso falar, que eu acredito mesmo, além de ser criticando, eu acredito. Eu acredito mesmo que isso vai passar. Eu acredito que o que nós estamos vivendo está no final. Por que eu acredito que vai passar? Você é bem poliana, né? Não, mas sabe por quê? Eu ouvi aquele Bote, aquele teólogo da libertação, falando isso também. Vai chegar um momento que todo mundo vai perceber por que eles estão sendo tão intransigentes e tão extremistas. Sabe por quê? Porque a banalidade do mal é um extremismo. Estão sendo extremistas e não radicais. Porque o amor é radical. O amor tem conteúdo. Isso não tem conteúdo. Então eu acredito que vai passar, porque quando não tem conteúdo, passa. É igual música. Vocês podem ver que música sem conteúdo faz sucesso, mas passa. Música com conteúdo permanece. Não é verdade? Pois é. Passa para todos escutarem. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta. Meu nome é Júnior. É uma pergunta polêmica, mas assim me veio à cabeça. Eu queria saber o seguinte: na sua opinião, se a Hannah Arendt fosse viva hoje, ela classificaria, denominaria Jair Bolsonaro como um homem medíocre? Eu prefiro que todo mundo responda por si mesmo. Olha só, é aquela história que dois adolescentes conversavam com uma pessoa muito mais velha do que eu, então eles admiravam aquela pessoa muito mais velha do que eu, porque eles já sabiam muita coisa. Tudo que esses adolescentes perguntavam para esse velho, esse ancião, ele sabia a resposta. Ele sabe como nós vamos fazer para perguntar para uma coisa que ele não saiba. Já sei, um falou para o outro.
Eu vou pegar um passarinho na mão e vou perguntar para ele, esse passarinho está vivo ou morto? Se o ancião falar que está morto, eu vou abrir a mão, o passarinho vai voar. Se o ancião falar que está vivo, eu vou apertar o passarinho na mão, vou abrir a mão, o passarinho vai estar morto. Ele não vai conseguir dar a resposta. Aí perguntaram para ele, ancião, esse passarinho que está na minha mão está vivo ou morto? Sabe qual foi a resposta do ancião? A resposta está nas suas mãos. A resposta está no pensar de vocês. Pensem que vocês vão ter a resposta. Alguém mais quer fazer uma? Isso aí dele deixar o microfone cair é uma das características que ele tem, sabe? Isso é porque ela ama muito. Isso que eu amo muito. Tá bom? Olha, já acabou.